Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa. Como todos vocês sabem, ontem deu um problema no meu vídeo, então eu estou postando o vídeo hoje, né? Eu tive que refazer o conteúdo porque eu não sei o que aconteceu, tá, gente? Simplesmente sumiu, ficou só metade do vídeo, tá? Então, vamos lá. Regras da língua, página 56, tá? Porque vocês fizeram a correção ontem, né? Então, vamos iniciar aqui no que é cada um. Então, em língua portuguesa, todas as palavras do nosso idioma podem ser agrupadas em 10 classes gramaticais diferentes, tá, gente? Começando pelo artigo. O artigo, ele sempre acompanha o substantivo, e ele pode ser feminino ou masculino. Por exemplo, o menino, a menina, né, gente? Então, o artigo é esse o esse a. Substantivo é o menino e a menina, tá? Então, substantivo é um nome, né, a palavra que dá nome a seres e coisas. O substantivo, ele pode ser comum ou pode ser próprio. Por exemplo, um lápis é um substantivo comum. Já eu, Leane, sou um substantivo próprio. O meu nome é um substantivo próprio, certo? A próxima palavra, né, a próxima classificação é o adjetivo. O adjetivo é a palavra que dá qualidade para o substantivo comum ou para o substantivo próprio, tá? Então, digamos assim, a professora Leane é uma chata, tá, gente? A é o artigo feminino, professora Leane, né? Leane é o substantivo próprio, né? Meu nome, Leane. E chata é o meu adjetivo, certo? Então, adjetivo é uma palavra que dá uma qualidade boa ou má para um substantivo. O lápis é verde. Então, o masculino, lápis, substantivo, é verde, é a característica desse lápis, verde, certo? Pronome. O pronome, ele substitui o substantivo. Então, por exemplo, assim, ó, o lápis é verde. Ele é verde. Eu tirei fora o lápis e coloquei o pronome ele. Ela é chata. Eu tirei o professora Leane e coloquei o ela. O ela é um pronome. Pode ser eu? Pode, mas pode ser outra pessoa também, tá, gente? Então, o pronome, ele pode ser definido ou pode ser indefinido. Numeral atribui quantidade para alguma coisa. Por exemplo, tenho 4 lápis no meu estojo. Então, esse 4 que eu escrevo na língua portuguesa, gente, porque no texto de língua portuguesa dificilmente vai em números, tá? É só em casos especiais, tipo data, né? Mas, em geral, quantidade a gente escreve. Então, se eu for escrever a frase tenho 4 lápis no meu estojo, esse 4 tem que ser por extenso. Q-U-A-T-R-O. 4, certo? Então, numeral é a quantidade de alguma coisa que está naquela frase. Depois, nós temos o verbo. O verbo, em uma frase, ele pode significar ação, alguma coisa que eu estou fazendo, um estado, o que está acontecendo, ou então um fenômeno na natureza. Por incrível que pareça, gente, choveu é um verbo, mas eu não posso conjugar esse verbo, certo? E ação, por exemplo, estou brincando, né? Então, eu brinco, é uma ação que eu estou fazendo. Eu estou brincando. Então, eu brinco é uma ação. Próxima é a preposição. A preposição é uma palavra que ela liga as frases. Por exemplo,
casa de Luiz. Então, eu estou ligando, né, casa com Luiz. E é esse D aí no meio, tá, gente? Mas pode ter outras palavras que depois a gente vai ver, tá bom? É só um exemplo para vocês saberem o que é uma preposição, tá? E logo em seguida vem uma conjunção. A conjunção é muito parecida com a preposição, porque ela também faz o papel de ligar as frases. Só que a conjunção, aí ela entra numa categoria de palavras como, por exemplo, estou em casa, mas estou ocupada. Tá? Então, esse mas é a conjunção que faz a ligação dessa frase. Depois nós temos a interjeição aqui, né? A interjeição, deixa eu ver onde é que eu anotei aqui. A interjeição são pequenas expressões que a gente fala dentro de uma frase. Por exemplo, ó, que bonita que você está. Esse ó é a interjeição. Ou então, ei. Então, esse psiu e esse ei são interjeições, tá, gente? Quando eu falo assim, meu Deus, que coisa mais linda. Esse meu Deus também é uma interjeição, certo? E por fim aqui, ó, o advérbio. O advérbio, ele modifica o verbo, né? Ele pode, tem uma subclassificação desses advérbios aí também, tá, gente? Mais pra frente a gente vai ver. Mas o advérbio, ele modifica o verbo. Então, por exemplo, dormir pouco. Esse pouco ali, né? Ele fez com que eu modificasse o verbo dormir. Porque, em geral, quando a gente fala em dormir, é um período longo de descanso, né? Então, quando eu falo dormir pouco, eu modifiquei o verbo. Ou então, por exemplo, assim, ó, felizmente ele chegou. Também, tá? Então, felizmente ele chegou. Por felicidade, ele chegou, né? Então, esse chegou é modificado pelo felizmente aí. Certo? Continuando. A classe gramatical do substantivo é aquela que. Então, o substantivo é aquele que dá nome às coisas, tá? Pode variar do gênero feminino e masculino, né? Já dei o exemplo antes. Menino, menina, boneco, boneca, certo? Aí, pode variar entre singular e plural, como, por exemplo, boneco, bonecos. Então, boneco é só um, é singular. Bonecos são dois ou mais, é plural. Boneca, feminino. Bonecas, mais de uma aqui, né? No caso, 2, 3, 4. Leva um S no final, plural. Certo? Aí aqui tem um exercício. Observe a foto de uma atuação do grupo Mamalenga, que eu expliquei na aula passada, né? Então, aqui eles estão apresentando o espetáculo nessa cena. Então, vamos ver aqui. Agora, complete as tabelas a seguir com 3 nomes para cada categoria. Elementos que participam da cena. Então, vocês vão olhar ali aquela imagem e vocês vão colocar 3 elementos que participam dessa apresentação, tá, gente? 3 elementos, né? Aqui. O que são 3 coisas que participam daquela cena? Elementos representados no cenário. Então, 3 coisas que estão no cenário. Sensações que você teve ao observar a foto. O que você sentiu quando você olhou a foto? 3 coisas aqui, ok? Essas respostas aqui são pessoal, tá, gente? Todas as respostas são de origem pessoal aí. 3. Observe a seguir com atenção. Então, temos 2 frases. Frase 1, frase 2. E frase 1. Fui ao teatro e comi um algodão doce. Fui ao teatro e vi algodão doce. Em qual situação a expressão algodão doce é um nome? Dá um nome. Há um doce comum, há simplesmente o algodão doce que você come mesmo na rua, e o espetáculo. Qual frase? Então, aqui vocês vão responder qual que é o doce comum, e aqui vocês vão responder qual que é a frase que é o
se refere ao espetáculo, tá, gente? Letra B. Por que no segundo caso, algodão doce foi escrito com letra maiúscula? Por quê? Vocês vão responder aqui, letra B. Continuando, regras da língua. Mais um conceito aqui, gente. Então, vamos lá. Um substantivo comum é quando indica um nome generalizado, quando se refere a qualquer ser de uma espécie. Por exemplo, ator, teatro, pipoca, lápis, caneta, estojo, parede, muro, né? Então, um comum é qualquer coisa. Menino, menina, mulher, homem, tudo isso é substantivo comum. Substantivo próprio, quando indica o nome de um determinado, de um ser determinado, distinguindo-o de outros da mesma espécie. Todo substantivo próprio é escrito com letra maiúscula. Por exemplo, Pernambuco, Pinóquio, Afonso, Leane, Sofia, Antônio, Daniel, Letícia, Isabelle, Ana Clara, né? Então, todo ser que tem um nome que o diferencia de um outro ser é substantivo próprio, certo, gente? E é escrito com letra maiúscula, não interessa se é a primeira palavra da frase, se é a do meio, se é a última, não interessa, é letra maiúscula. Exercício 4. Leia a frase a seguir e pinte os substantivos de acordo com a legenda. Rosa, substantivo próprio, azul, substantivo comum. Então, tem 3 frases aí, vocês vão pintar o que for substantivo próprio de rosa e o que for de substantivo comum de azul. Cinco, leia a apresentação da peça O Fio Mágico, publicada na programação do SESC de Pernambuco, e circule todos os substantivos próprios que encontrar. Então, aqui vocês vão ler esse texto e vão circular os substantivos próprios, tá, gente? 59 e 60, tá? Seis, observe o trecho a seguir da sinopse. Essa atividade aqui, vocês precisam ler com bastante atenção. Não existe um banco de palavras aqui, vocês vão ter que completar com a palavra que melhor se encaixa nesse espaço aqui e ela faça sentido com essa frase, certo? Cada um desses espaços aqui, vocês vão colocar uma palavra que combine com o texto. No final, vocês precisam ler o texto e ele precisa fazer sentido, tá, gente? Então, esse texto aqui, você vai exercitar a sua leitura e a sua escrita juntos. Letra A. Complete o texto anterior com as palavras que faltam. Onde estão essas palavras? Na sua linda cabecinha. Letra B. Todas as palavras que você usou para completar a sinopse são substantivos. Então, ó, uma dica. Todas as palavras que estão aí vão ser substantivos, tá? Você conseguiria desenhar o que alguma delas representa? Por que você acha que isso acontece? Então, aqui na letra B, vocês têm um espacinho aí para responder e fazer um desenho, certo? Essa atividade, gente, ela exige bastante, tá? Então, bastante atenção ao fazê-la. Regras da língua. Mais um conceito aqui. O substantivo concreto, quando dá nome a coisas reais e palpáveis, tá, gente? Então, por exemplo, lápis. Lápis é um substantivo concreto. Aqui, ele tá aqui, ele é palpável. Ou então há um ser, tá, gente? Um ser humano ou, né, um ser vivo que tem uma imagem própria e definida que não dependa de outros seres para existir. Então, por exemplo, fio, menino, flor, espelho, jardim, lápis. Esses exemplos são todos substantivos concretos, tá, gente? A flor eu consigo pegar, o espelho eu consigo ver, eu consigo tocar, jardim, né? Os jardins, eles precisam ser preparados, ser cuidados, então eles são palpáveis.
A flor é um ser, né? Um ser vivo. Então, tudo isso é substantivo concreto, tá? Um substantivo é abstrato quando nomeia ideias, conceitos, sensações que eu tenho, sentimentos, estados, ações e qualidades. Que não tenha uma imagem pronta, que dependam de outro ser para existir. Por exemplo, amor, verdade, choro, fraqueza, alegria, saudade, tá, gente? Então, esses exemplos aqui, nenhum deles eu consigo tocar, nenhum deles eu consigo pegar. Eu sinto, né? Eu posso sentir, por exemplo, fraqueza, né? Ai, não... perdi alguém e estou sofrendo, então demonstro fraqueza. Não tomei café, não almocei, não jantei, passou mais de 24 horas, fraqueza, né? Ah, encontrei alguém que eu não via há muito tempo, alegria, mas eu não consigo tocar essas coisas. Então, por isso que é abstrato. Então, exercício 7. Complete o quadro com 3 exemplos para cada item. Nome de animais, 3 exemplos. Nomes de objetos, 3 exemplos. Sentimentos, qualidades e ações. E nomes de lugares. Tá, gente? Então, eu expliquei sobre cada um desses quadros aqui. Agora, vocês vão fazer uma resposta pessoal aí. Vamos ver quem acerta. Observe a seguir. Assinale com C os que sugerem imagens concretas e A para que sugerem imagens abstratas. Então, aqui tem 6 palavras, vocês vão ordená-las, né, em concretas ou abstratas. C para concretas, A para abstratas. Aí, aqui na letra A, transcreva os substantivos concretos. Então, dessas 6 aqui, os concretos vocês vão escrever nessa linha. E dessas 6 aqui, os substantivos abstratos vocês vão escrever aqui. Ok? Por último, leia o cartaz. Então, você vai ler aqui, vai observar direitinho, né? E você vai fazer a resposta para as questões abaixo aqui. Letra A. Porque a expressão duas pernas é decisiva nesse cartaz. Argumentativa, tá, gente? Letra B. Para que a palavra saci é substantivo com... Para você, a palavra saci é substantivo concreto ou abstrato? Por quê? Você conseguiu identificar o que o cartaz anuncia? Então, são essas, né? Eu passei. Então, você vai responder essas questões para segunda-feira que vem. Daí, segunda-feira que vem, eu vou fazer a correção e vou passar a continuação do conteúdo. Ok? Seria isso, pessoal. Desculpa os erros que acontecem, às vezes a tecnologia engana a gente, né? Ontem ela me passou a perna. Então, vou publicar essa aula hoje para vocês não perderem muito tempo, né, gente? Para não acumular muita coisa. Certo? Pessoal, se cuidem. Quem puder, fique em casa. Quem for sair, máscara, álcool em gel. Cuide, tente não se aglomerar. Se você só sair se você realmente precisar, tá, gente? Se você trabalha num lugar que tem bastante gente, tente se cuidar o máximo possível, ok? Obrigada, beijos, tchau.